Como eu já mencionei antes do hino, hoje o nosso texto para meditação é o Salmo de número 1, o primeiro livro dos Salmos. Eu pedi que os irmãos abram para a nossa leitura. Depois, então, nós vamos refletir sobre esse texto. Na minha versão bíblica, a versão que eu vou ler, que é a revista e atualizada, o título desse salmo é Os Justos e os Ímpios. Para o sermão desta manhã, eu gostaria de propor o título de Conhecendo as Árvores pelos seus frutos. E então vamos à leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor nos oriente com o Teu Santo Espírito nesse momento, nos dê discernimento da Tua Palavra, para que nós possamos entendê-la e por ela sermos abençoados neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, verso 1, que nós não devemos julgar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Julgamento é prerrogativa de Deus, não é prerrogativa humana. Mas também a palavra de Deus diz em Mateus, mesmo capítulo 7, a partir do verso 16, que pelos frutos conheceremos a árvore. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, não se trata de julgamento, mas o verso de número 20 do capítulo 7 de Mateus diz que pelo fruto, assim pelos frutos, nós conhecemos a árvore. E isso nos ajuda numa reflexão de que tipo de árvore nós somos, porque pelos frutos que nós produzimos, nós podemos entender se nós somos uma árvore boa ou uma árvore ruim. E também nos ajuda a entender com que tipo de pessoas nós convivemos. Se são pessoas que produzem bons frutos, são boas árvores, obviamente firmadas no Senhor, e pessoas que não produzem bons frutos são pessoas que não são árvores firmadas no Senhor. Não se trata de julgamento, mas de constatação. Julgamento condena. Constatação nos serve para prevenir, para a gente saber com que tipo de pessoa que nós lidamos, para que nós tomemos cuidado, para que nós até ajudemos pessoas que às vezes precisam de ajuda para andar nos caminhos do Senhor. Mas o que eu quero ver com os irmãos, olhando para o texto,
pessoa pode produzir, e por aí nós vemos quem é uma árvore que está enraizada em Deus e os tipos de fruto que caracterizam uma pessoa que não está enraizada em Deus. E aí, a partir daí, nós olharmos para a nossa própria vida e vermos com o que nós estamos nos identificando, e a partir daí pedir a Deus que nos ajude a mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque o fato é que o crente, o cristão, precisa produzir bons frutos. E, obviamente, somente com a misericórdia de Deus nós podemos assim fazer. O salmista, ele fala de características do ímpio. Primeiro, para falar de um homem bem-aventurado, ele primeiro diz o que o homem bem-aventurado, o homem que é feliz, ele não faz. E ao dizer o que o homem bem-aventurado não faz, ele descreve a figura de uma pessoa que não produz bons frutos. E aí ele passa a falar as características dessas pessoas que não produzem bons frutos. Em primeiro lugar, anda segundo, no verso número 1, anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpio é a pessoa que não se importa com a vontade de Deus. Uma pessoa ímpia é uma pessoa que vive segundo o seu próprio conselho, segundo o que ela mesma acha que é bom para ela, de preferência. Ela não se importa muito com o que é bom para os outros, muito menos com o que é bom para Deus, mas ela se importa com ela mesma. Então ela anda segundo o próprio conselho da sua vontade, da sua vontade própria, visando o seu interesse próprio. Tem uma palavra para isso que me fugiu agora, mas é egoísmo, do seu egoísmo. Então, visa o seu próprio egoísmo, isso é o ímpio. Segundo lugar, ela se detém no caminho dos pecadores. O cristão, o ideal para a nossa vida, que temos a Deus, que temos os nossos pecados lavados pelo sangue de Cristo, é que nós não pequemos mais. Mas nós sabemos que isso é impossível, que nós, por mais que tentemos viver uma vida de santidade, nós passamos por certos momentos da vida que cometemos alguns erros. O próprio apóstolo Paulo disse na palavra de Deus que o bem que ele queria fazer, muitas vezes ele não conseguia, e o mal que ele queria abandonar, às vezes era exatamente isso que ele praticava, porque nós temos esse conflito dentro de nós. Então nós não queremos fazer o mal, não queremos cometer o pecado, mas muitas vezes, por causa desse conflito da nossa natureza humana, nós cometemos pecados. Mas aqueles que são de Deus, eles não se contentam com o pecado, eles não se detêm no pecado, eles não se detêm no caminho dos pecadores. A pessoa peca e logo ela se sente incomodada. A pessoa peca, mas logo ela é levada ao arrependimento. Ela não se detém no pecado. Aqui o texto fala de uma pessoa que se detém no caminho dos pecadores. Então, o homem, a mulher de Deus, que é bem-aventurado, não se detém no caminho dos pecadores. O pecado há de ser, na vida de um cristão, um acidente de percurso, e não algo no qual ele se deleite, não um erro no qual ele se acomode. É um grande perigo quando um cristão se acostuma com um certo pecado e vai se acomodando, a sua consciência vai ficando acostumada com aquilo, e às vezes nós somos meio contemplativos
reincidentes conosco mesmos e dissemos assim: olha, eu faço tantas coisas boas, eu já abandonei tantos pecados, Deus já está feliz comigo. Então, essa coisa aqui, Deus me entende, Deus vai ser longânimo para comigo, ele vai fazer de conta que não vai enxergar isso que eu estou fazendo. E não é verdade, porque Deus não leva o pecado ofende a santidade de Deus. Então nunca Deus vai dizer para nós assim: olha, tudo bem, você tem esse pecado, tudo bem, faz de conta que eu não estou vendo. Deus nunca vai dizer isso. Então o pecado incomoda a Deus e deve incomodar a vida do cristão. Nós não podemos nos deter no pecado, nos deter no caminho dos pecadores, porque senão nós estaremos sendo ímpios, porque isso é coisa dos ímpios. Os ímpios é que não se importam com a vontade de Deus. Então nós não andamos segundo os nossos conselhos, nem nos detemos nos caminhos dos pecadores, porque essas são características dos ímpios, e nem nos assentamos na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Quem não se importa com Deus, para as pessoas que não se importam com Deus, tudo é motivo de chacota. Eu não estou dizendo, irmãos, que o crente não pode ser feliz, pelo contrário. Eu tenho dito algumas vezes deste púlpito que se tem alguém que tem motivo para ser feliz é o crente. Aliás, nós temos estudado na escola bíblica dominical sobre o fruto do Espírito, e uma das características do fruto do Espírito qual é? A alegria. Nós temos motivos para sermos alegres, felizes, para brincarmos, para sermos espirituosos uns com os outros. O crente precisa ter essa alegria, porque ele tem a salvação, ele tem a presença de Deus, tem a presença do Espírito na vida dele. Mas o que está dizendo o texto aqui é de zombaria, é de escarnecimento, especialmente sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que são sérias. E há pessoas, especialmente as que não se importam com as coisas de Deus, que realmente zombam daqueles que são cristãos, zombam de assuntos sérios acerca da espiritualidade, acerca da moralidade cristã, que não levam a sério a palavra de Deus, que não levam a sério a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos tomar cuidado com que tipo de pessoas nós convivemos. Como eu disse no início desta mensagem, nós não podemos julgar as pessoas, porque quem julga é Deus. Mas nós não podemos participar daquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos ter amizades, nós não devemos viver num mundo paralelo, porque nós não somos deste mundo, mas nós estamos nesse mundo e nós temos uma missão neste mundo, que é pregar o Evangelho neste mundo. Então nós temos que conviver com as outras pessoas, com as pessoas que não são cristãs, para demonstrar o amor de Deus a elas. Mas nós devemos tomar cuidado com o que nós participamos nesse mundo. Porque há pessoas que não respeitam a Deus, que não levam Deus a sério. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos envolvemos com coisas que vão ofender a Deus. Aqui está falando que aquele que é uma pessoa de Deus, bem-aventurado, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, que não tem comunhão com pessoas que zombam de Deus, que não levam Deus a sério. E aí a gente precisa ter um discernimento, estarmos espiritualmente atentos com aquilo que nós participamos. Porque é muito comum, por exemplo,
É muito comum em empresas ter festas de final de ano, ou então, eu trabalhei numa empresa de vendas que toda vez, final de mês que nós batíamos a meta de vendas, a empresa proporcionava um jantar. E nesse jantar, depois do jantar ficava ali, em volta da mesa. E tinha aqueles que não ficavam só no Guaraná, como eu e alguns, e que também tomavam alguma coisa alcoólica. E as conversas dos assuntos profissionais partiam para outros tipos de conversa. E chegava num determinado ponto da conversa que já não tinha nada a ver mais com o assunto profissional e passava-se a falar de coisas moralmente impróprias para um cristão participar. Então, começava a se falar em decências, coisas que claramente a palavra de Deus não aprova. E aí, como cristãos, nós precisamos saber qual é o limite para nós e não participarmos daquilo que não agrada a Deus. Então, em determinadas vezes eu tive que me retirar. E às vezes ficar um pouco mal visto, né? Porque somos tidos às vezes como ou arrogantes ou como quadrados, porque não participamos. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque às vezes numa roda de amigos de trabalho, de pessoas que não são crentes, começa a se falar de decências ou piadas impróprias, e nós, por causa da nossa natureza lá de trás, às vezes achamos engraçado e aí queremos até rir de algo que não agrada a Deus, e aí acabamos participando de algo que é próprio de escarnecedores, de pessoas que não levam Deus a sério em suas vidas. Então, o crente precisa tomar cuidado com isso. Nós precisamos sim conviver com as outras pessoas, mas precisamos estabelecer limites para que nós que influenciemos as pessoas com o nosso caráter, com a palavra e com o amor de Deus, e não sejamos influenciados pelo mundo, e não, pior ainda, não sejamos participantes de coisas que não agradam a Deus. Porque andar segundo os conselhos dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, isso é fruto de uma árvore que não é boa, é fruto de uma árvore que não está plantada no Senhor, que não está plantada junto às águas da palavra do Senhor. Mas depois o salmista ele passa a citar as qualidades ou as características daquele que dá bons frutos, da árvore que é boa, da árvore que Jesus diz que dá bons frutos porque as suas raízes estão em um bom lugar. E o salmista diz assim, a partir do verso 2: antes, primeira característica, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, começa por aí. Uma árvore, pensando que nós somos árvores, nós precisamos, uma árvore para dar fruto, ela precisa se alimentar bem, e esse alimento vem da lei do Senhor, da palavra de Deus. E a palavra de Deus deve estar no nosso coração e na nossa mente constantemente. Não é só no domingo de manhã quando a gente vem para a EBD, ou no culto quando a gente medita por alguns minutos na palavra de Deus.
Mas o texto aqui fala de alguém que tem prazer na palavra de Deus e que medita de dia e de noite na palavra de Deus. Ou seja, todos os momentos da nossa vida são momentos para nós meditarmos, pensarmos acerca da palavra de Deus. Todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos comparar o que nós estamos vivendo, analisar o que nós estamos vivendo à luz da palavra de Deus. As decisões que nós precisamos tomar à luz da palavra de Deus. Os relacionamentos que nós temos, nós precisamos balizá-los pela palavra de Deus. E isso nos ajuda a deixar de cometermos erros, a deixarmos de desagradar a Deus. Então, a palavra de Deus, meditar dia e noite. E o texto diz que a pessoa que faz assim, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore que é plantada próxima a uma corrente de águas, perto de um rio, ela é bem nutrida. Primeiro, porque a terra próxima a um ribeiro, ou próxima ao rio, é uma terra que recebe muitos nutrientes da água do rio. Então é uma terra fértil. Ela também não é uma terra dura, ela é uma terra maleável. Então, as raízes da árvore, ela consegue se aprofundar. E nós sabemos que uma árvore, quanto mais funda for a sua raiz, quanto mais profunda for a sua raiz, mais firme ela é. Uma árvore que está numa terra que é muito dura, a sua raiz não consegue se aprofundar, ela vai mais para o lado. E aí o que acontece com essas árvores? Num temporal, numa ventania muito forte, ela não se sustenta. Ela, quando vem uma ventania muito forte, ela é derrubada facilmente. Agora, uma árvore que está numa terra boa, além de ela se alimentar bem da terra, ela fica mais robusta, a sua raiz também se aprofunda mais. E às vezes vem um tornado, derruba casas, estéril galpões, e tem árvores que permanecem firmes ali, não são derrubadas, porque elas suportam. As folhas até caem, elas vão para a copa, para um lado, para o outro, mas resistem firmes, porque elas estão bem plantadas. E o crente, o cristão, ele é bem-aventurado se ele tem a sua mente na palavra de Deus, a sua vida enraizada profundamente na palavra de Deus. Por quê? No momento da luta, no momento das intempéries aí da vida, ele não vai cair facilmente, ele vai resistir. É por isso que nós insistimos muito para os irmãos, leiam a palavra de Deus. Até oferecemos como incentivo para os irmãos certificados de leitura da palavra para quem consegue ler a Bíblia inteira no ano, ou então o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Insistimos para os irmãos lerem para a escola bíblica dominical, porque quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, mais enraizados nós estaremos. Nós seremos como essa árvore plantada junto a águas ribeiras, a águas que são próximas de correntes, a árvores próximas de terra fértil. A palavra de Deus é a terra fértil, nós somos a árvore. Então, quanto mais enraizados na palavra de Deus nós estivermos, mais firmes nós estaremos para enfrentar as lutas dessa vida. Então pode vir as lutas que vêm, às vezes é um desemprego, às vezes é uma doença, às vezes é um problema de relacionamento, são tantos problemas que nós enfrentamos nessa vida,
Não são fáceis. Agora, a pessoa que tem um conhecimento raso da palavra de Deus, que conhece assim superficialmente, quando vem a luta, ela não tem onde se apegar. Ela cai facilmente. Ela desanima facilmente. Agora, aquele que está firme na palavra, que conhece a Deus, quando vem a luta, quando vem a tempestade, ele logo vai se lembrar de textos da palavra de Deus que vai sustentá-lo. Ele vai lembrar da fidelidade de Deus. Ele vai se lembrar dos milagres que Deus fez, que Cristo operou na vida de muitos e que Cristo pode operar na vida dele também. Ele vai se lembrar do poder de Deus, porque isso tudo está na palavra. Então, se eu estou meditando dia e noite na palavra de Deus, a minha vida, as minhas raízes vão se aprofundando nisso. E aí vem as lutas da vida, eu vou estar firme e enfrentar. Não é qualquer coisa que vai me derrubar. Aliás, nada vai me derrubar, se eu estiver firmado no Senhor. E mais, eu não só vou estar firme para eu não cair, como a minha vida vai abençoar outras vidas também. Porque o texto diz assim: